Ô Gu, o nome desse quadro vai ser Livros Extraordinários, demorou? Vamos lá, o primeiro livro que a gente vai falar hoje é do meu milhão, Thiago Nigro, que é um cara que eu admiro muito, considero ele um mentor pra mim. Esse livro tem um selo especial, Clube 100K, quem sabe, quem participou, viu como que foi a história que ele fez no Instagram aí com as lives. E foi através dessas lives que eu decidi fazer o treinamento, a mentoria do meu milhão, e eu vou te falar, foi o melhor investimento, um dos melhores investimentos que eu já fiz. Não é propaganda, mas o cara tem a moral e a gente tem que dar o respeito pra ele. O Thiago é um cara muito sincerão e, assim como eu e você, brasileiros comuns, ele teve um sonho e foi atrás dele. O livro, ele fala assim, gastar bem, investir melhor e ganhar mais. E de uma maneira super direta e estratégica, seja lá qual for a sua formação, você entende muito bem e consegue. O mais interessante desse livro é que ele tem tarefas. Ele tem gráficos que te fazem pensar, refletir sobre como você está tratando a sua área financeira. Também está muito ligado à sua área emocional, que é também alguma das coisas que ele aborda aqui, que é o autodesenvolvimento, a mudança de mentalidade. E o mais interessante desse livro, na minha opinião, é o final dele. No final desse livro, ele já começa dizendo assim, hora de colocar a mão na massa. E o mais legal, com algumas perguntas, ele te faz ter metas, alvos para você alcançar. Peraí que eu vou achar. 6 horas e meia depois. Não vou achar. Mas os 3 pontos mais importantes desse livro, ele te ensina a gastar bem, que não significa você gastar muito ou pouco, é você ter a mentalidade de que você vai gastar bem. E um dos gastos bons, que na minha opinião é o investimento mais precioso que você pode até investir em você. Quando você investe em comprar um livro, você investe em conhecimento. Quando você investe em conhecimento, você está investindo no maior patrimônio que existe, que é você. Seu maior ativo é você e é o seu tempo. Então invista da melhor maneira. Você tá ouvindo isso de uma pessoa, gente, que não gostava de ler, tá? Não gostava de ler. E sinceramente, o alvo que eu coloquei pra mim de leitura, só desse ano até agora, eu já bati o recorde de vida. E o terceiro ponto aqui é ganhar mais. E eu já tô nesse estágio de ganhar mais. Eu tô muito feliz de estar colocando em prática tudo aquilo que eu tô aprendendo com ele. Livro é um investimento sensacional pro futuro. Então você que tá aí, não sabe como que é a vida de um investidor, a vida financeira, não sabe como organizar, indico demais o livro do Thiago Nigro, do Meu Milhão. Não tô ganhando nada pra isso aqui, tá, gente? Tô indicando porque realmente fez sentido pra mim e tem me dado resultados extraordinários. O outro livro que eu vou falar agora é um livro que eu ganhei de aniversário, é isso mesmo, eu pedi presente de aniversário, eu pedi livros. Esse livro aqui, cara, já tinha muito tempo que eu queria ler ele. E ele veio numa ótima hora. Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. Esse cara é um cara fantástico e no livro ele aborda vários pontos super interessantes. Eu até compartilho lá no Instagram alguns resumos dele. Olha só, ele ensina sobre técnicas fundamentais para você lidar com as pessoas, maneiras de fazer as pessoas gostarem de você, como conquistar as pessoas a pensarem do seu modo, que é super interessante, e você ser um líder. Como mudar as pessoas sem ofendê-las nem deixá-las ressentidas. O que ele relata aqui são simplesmente casos de um curso que ele tem e como as pessoas aplicaram essas técnicas e o retorno que elas deram. Eu vou ditar aqui alguns pontos de resumo. Princípio 1. Não critique, não condene, não se queixe. 2. Aprecie honesta e sinceramente o seu próximo. 3. Desperte um forte desejo na outra pessoa. Quando você tá num relacionamento, seja ele afetivo, seja ele amigável, os relacionamentos dentro da sua casa, dentro da sua área profissional, do seu ambiente de trabalho, quando você coloca o olho no olho, você mostra com o seu corpo interesse, você já ganha a pessoa ali, simplesmente por estar presente. Porque hoje em dia, né, a gente vai conversar com alguém, a primeira coisa que tá na mão é o celular. Isso não desperta interesse. Você que tá aí, você sabe bem, quando você tá contando um caso, cara, sonhei com isso, eu fiz assado, e você tá lá contando pra pessoa, se a pessoa olha pro lado ou simplesmente pega o celular, acabou. Corta ali o sentimento de que a outra pessoa realmente tá dando atenção, ou ouvidos, ou valor àquilo que você tá dizendo. Outro ponto sensacional. Esse resumo aqui, esses pontos são da primeira parte, tá, gente? E esse ponto agora é da segunda parte.
Isso eu consegui abrir, né? Olha esses princípios, que legal. Princípios para tornar-se uma pessoa mais amigável. Quem não quer ser mais amigável? Tava também falando com uma pessoa que era grossa igual um cavalo, meu Deus. Princípio 1. Torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Pelo amor de Deus, entenda o interessado, ok? Não é aquele interesse de que você vai querer tirar algo da pessoa, mas é realmente interessado naquele assunto que ela tá dizendo, naquilo que ela está vivendo, seja lá o que for. Princípio 2. Sorria. Eu já postei aí nos últimos tempos aí, essas últimas semanas, esses últimos dias no meu Instagram. Inclusive, se você não segue, segue lá, nayara.ponte7. E aí eu postei assim, sorria mais. Quando você sorri, você manda não só uma mensagem pra pessoa, mas pro universo, que você tá disposto e tudo aquilo que estiver ligado a essa vibração, a essa energia de alegria, de sorriso, vai ser atraída pra você. Princípio 3. Lembre-se que o nome de uma pessoa é pra ela o som mais doce e importante que existe em qualquer idioma. Por que isso, Nai? Pior coisa que tem é você esquecer o nome de alguém. É difícil. É complicado, mas e aí? Quando eu lido com várias pessoas, você vai associar o nome dela com alguma característica, algum sentimento seu por ela, ou pega algum ponto específico da vida dela. Por exemplo, Gustavo, eu já ligo o Gustavo com editor criativo. Ah, que é isso, hein? E aí eu não consigo esquecer mais o nome dele, porque mesmo que eu me relacione com vários outros Gustavos, toda vez que eu vou lembrar de criatividade, de editor, eu vou lembrar desse Gustavo. Sacou? Essa é uma dica pra você não esquecer o nome da pessoa. Princípio 4, seja um bom ouvinte, incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas. O maior erro que você pode cometer é entrar numa rodinha e começar a falar de você. Ninguém tá interessado. Quando você começa um relacionamento novo e aí você deixa a pessoa falar sobre ela fica encantada e quer conversar, e quer relacionar, e quer saber mais sobre você. É assim que você desperta o interesse da pessoa. Fale de coisas que interessem a outra pessoa. Aí você começa, vamos dizer, dentro da liderança, começa uma nova liderança e a pessoa ama maquiagem. E você vai falar de futebol. Não tem nada a ver. Fale daquilo que interesse pra ela. Fale daquilo que faz sentido pra ela. Princípio 6, faça a outra pessoa sentir-se importante e faça-o com sinceridade. Você não precisa usar palavras quando você aprende a expressar isso de forma sensorial, vamos dizer assim. Princípios para conquistar as pessoas para o seu modo de pensar. Isso é muito importante. Você quer perder uma pessoa? Você quer perder as amizades? Chegue impondo o que você pensa e tente mudar ela para isso. Não vai funcionar. A única maneira de ganhar uma discussão é evitando, ó. Tarará. 2. Respeite a opinião dos outros e nunca diga você está enganado. Um dos piores erros que você pode cometer é falar que o outro está errado. Entenda uma coisa, ninguém pensa como você. Ninguém teve experiências de vida que você teve. Você é único. Você pode estar na mesma casa, com a mesma educação, com a mesma instrução do seu irmão. Você tem valores e princípios diferentes do dele. Então não diga você está errado, você está enganado. Eu sempre uso esse exemplo. Desenhe um 6 aqui. Você aí vai estar vendo o quê? 9. Eu vou estar vendo 6. Não quer dizer que eu tô certo e você tá errado. É simplesmente uma questão de visão e percepção. 3. Se estiver errado, reconheça o seu erro rápido e enfaticamente. Isso é muito interessante, gente. Mais pra frente a gente vai falar de erros aqui, de medos. Você precisa entender. O erro não é o fim. Ele é só a escada pro sucesso. Ele é a escada pro aprendizado. Comece de maneira amigável. Consiga que a outra pessoa diga sim imediatamente. Como que você consegue isso? Falando de coisas que interessam a ela. Faça perguntas que tenham a ver com aquilo que a pessoa mais se identifica. Deixe a outra pessoa falar durante boa parte da conversa e deixe que a outra pessoa sinta que a ideia é dela. Outro ponto, procure honestamente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Quando você atingir essa maturidade, você vai entender que o outro ele nem queria o seu mal, ele não queria se impor. E você consegue ter uma compreensão maior sobre as situações que estão aí na sua vida. Seja receptivo a ideias e desejos da outra pessoa. Apele para os mais nobres motivos. E esses mais nobres motivos sempre têm uma ligação muito forte em curar, ajudar, solucionar uma dor de várias outras pessoas. Dramatize as suas ideias. Peraí, não é dramatizar de uma maneira negativa. É como se você estivesse contando uma história super linda, assim como as histórias de cinema, de filmes, de novela não, né? Credo, novela não. Cancela. Princípio 12. Lance contato um desafio. Como assim? Lance tarefas
lance desafios que façam a pessoa entrar em ação. E aí ela vai conseguir externalizar tudo isso que você está ensinando. Esse livro é sensacional. E ele diz também que elogie o menor progresso e elogie todo o progresso. Seja sincero na sua apreciação e pródigo no seu elogio. Seja sincero nos seus elogios, inclusive para si mesmo. Quando você fica dependente do elogio do outro, você cai na primeira crítica. Então se elogie a cada progresso que você fizer. Se você não viu os outros vídeos, vai no primeiro vídeo e vê lá quais são as dicas de ter uma vida de sucesso. Se você conseguiu uma daquelas 3 dicas, cara, avance, se elogie, bate no peito, parabéns, você tá demais. Um dos nossos maiores vícios negativos é a gente sempre parar naquilo que a gente errou. O seu dia inteiro foi sensacional, mas se você ouvir uma palavra, uma frase que te desmotiva, que te machuca, você fica preso naquilo e não faz sentido nenhum. Clica aí no botãozinho curtir, se inscreve no canal e comenta aí embaixo quais desses livros você já leram. Se não leu, qual que você vai adquirir para você ler. Tamo junto!